Olá, seja bem-vindo ao curso de Scrum Foundation. Este curso ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar juntos os conceitos, os principais fundamentos do Scrum, e depois, na segunda parte, nós veremos o Scrum Guide. Então, vamos iniciar. Bom, os projetos são afetados, por basicamente algumas variáveis, As mais importantes são tempo, custo, escopo, qualidade e recursos, E esses 5 pontos, eles podem, Olá, seja bem-vindo ao curso de Scrum Foundation. Este curso ele será dividido em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos abordar os conceitos básicos e os fundamentos do Scrum, e na segunda parte, nós vamos analisar o Scrum Guide. Vamos lá. Então, todo projeto, ele é influenciado por limitações de tempo, custo, escopo, qualidade e recursos, Capacidade organizacional e outros obstáculos que tornam difíceis de planejar, implementar, gerenciar e, principalmente, obter êxito, sucesso na entrega dos projetos, né? Bom, nós temos, alguns tipos de características, os tipos de projetos, Então, nós temos projetos simples, com projetos que exigem menos ferramentas, menos requisitos, Projetos complexos e projetos caóticos, Que são os projetos totalmente fora de controle, o Manifesto Ágil, surgiu em fevereiro de 2001, 17 de fevereiro, quando 17 críticos de desenvolvimento de software se reuniram, e definiram o termo metodologia ágil, para definir os métodos que estavam surgindo como alternativa às metodologias formais, Qual que era a metodologia formal? A metodologia tradicional, em cascata, em que é feito toda a estimativa e o planejamento do projeto como um todo, para depois ele ser gerenciado, Esse tipo de abordagem, ele é mais complexo porque, o gerente de projetos, ele precisa, estimar, planejar e entender todo o cenário do projeto, planejar todas as atividades, Ele precisa entender e conseguir fazer o sequenciamento das atividades, E aí já alocando os recursos, E estimando quantidade de esforço, quantidade de horas, Então todo esse planejamento em projetos maiores, mais complexos, ele fica muito complicado de ser feito e ser assertivo, E foi por isso que, na época, estes, críticos, 17 críticos, eles, entenderam que e se reuniram para criar uma metodologia que fosse diferente, adaptativa, mais ágil, E daí que surgiu o Manifesto Ágil, Ele consiste em 12 princípios associados a 4 aspectos ou pilares, que a gente vai ver todos em seguida, ok? Então, quais são os pilares, do Manifesto Ágil? Indivíduos e interações, ao invés de processos e ferramentas, Software em funcionamento, ao invés de documentação abrangente e detalhada. Resposta a mudanças, ao invés de seguir um plano. E negociações de colaboração com o cliente, ao invés de negociação de contratos. Então, tentou-se, com esta metodologia e essa visão, criar uma agilidade, uma flexibilidade e uma adaptabilidade, uma adaptação, tornar os projetos mais adaptáveis ao longo do tempo.
e com isso ganhar agilidade, né. E também, os projetos em formato, né, tradicional, em cascata, que é tudo planejado, estimado, eles são, primeiro, difíceis de serem controlados, gerenciados, e segundo que qualquer mudança de escopo, né, e de uma pequena definição pode acarretar uma série de consequências que podem ser muito impactantes para o projeto, né. Então, essa que é a grande vantagem de se utilizar metodologias ágeis, né. Bom, aspectos e pilares do manifesto, né. Então, indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas, né. Então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, né? Responder a mudanças mais que seguir um plano, ou seja, tornar o projeto mais ágil, mais flexível, mais adaptável, né? É, atender melhor as expectativas e necessidades dos clientes e, principalmente, criar um vínculo de relacionamento com os clientes, né? Que é o mais importante, né, o conceito de equipes colaborativas, né, em busca de um objetivo comum. Bom, princípios por trás do manifesto ágil, né, então quais são os princípios, né? Eh, mudanças de requisitos, adaptabilidade, entrega contínua de software em funcionamento, né? Isso é uma grande vantagem, porque ao longo do tempo você vai refinando o seu desenvolvimento e as suas entregas, né, até o produto final, né. Então a composição desses pequenos pacotes de entrega, de softwares entregáveis funcionais, eles vão agregando muito valor, né, no final, ao longo do projeto. Trabalho em equipe entre as pessoas, desenvolvedores responsáveis, construir projetos ao redor de indivíduos motivados, né, então conversa direta, tanto com o time quanto com os clientes, os stakeholders, né, todos os envolvidos aí, e o objetivo maior é a satisfação do cliente. Então, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software de valor. Então, você vai quebrando produto final, que às vezes é difícil de ser imaginado, né? Você vai refinando ao longo das entregas e no final o software completo ele torna-se até melhor do que foi pensado, idealizado, né? Esse é o objetivo. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Isso é possível porque a cada interação, a cada entrega de um pacote de serviço, de uma função, uma funcionalidade, você consegue ser adaptável, né, a mudanças de escopo, né, durante o processo. Entregar o software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, né, com preferência aos períodos mais curtos. Eh, e aí, assim, você vai gerando ao longo do processo vários entregáveis, pequenos entregáveis mais funcionais, né? Pessoas relacionadas a negócios desenvolvedores devem trabalhar em conjunto, né, e diariamente durante todo o curso do projeto, então o conceito de equipes colaborativas, em busca, né, unidas, né, em prol de um objetivo comum, construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente de suporte necessário e confiar que farão o seu trabalho, porque as equipes Scrum, geralmente, elas são auto-organizáveis, independentes, ou seja, elas sabem o que precisa ser feito, elas se auto-organizam para fazer a elaboração e o desenvolvimento daquela entrega, naquele ciclo, né. Eh, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time de desenvolvimento através de uma conversa cara a cara, tá, conversa direta, né, você tá a transparência, você está sempre, comunicando tanto para o time quanto para o cliente, quanto para os stakeholders, qual é a situação, o cenário atual, o status atual, né. Bom, software funciona à medida primária de progresso, né. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável, né.
os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes, né? Então, no início de um projeto é normal, né, principalmente em times novos, aí, até eles se integrarem, né, a velocidade de evolução no projeto é mais lenta. A partir do momento que a equipe é mais madura, mais integrada, o pessoal já se entendeu melhor, a evolução fica cada vez mais rápida, né? Por isso de processos ágeis, né? Processos ágeis promovem um ambiente sustentável, né? Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes e conforme aumenta a integração entre o time, né, a evolução fica cada vez mais assertiva e mais rápida, mais veloz. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumento da agilidade, né, simplicidade, né, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito, ou seja, sempre pensar na forma, no jeito mais simples de se resolver um problema. Né, as melhores arquiteturas, requisitos, designs emergem de times auto-organizáveis, que é a filosofia do Scrum. Né? Intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajusta e otimiza o comportamento de acordo. Né? Então, quais são os princípios? Né? Software funcional, né? Na medida de cada pacote de entregas ao longo do desenvolvimento do produto, desenvolvimento sustentável, né? Excelência técnica, como as equipes são auto-organizáveis e de repente elas buscam, e aí faz parte da motivação buscar novos desafios para os integrantes do time Scrum, né? Então, eles se permitem, né, ter esse desafio, e aí você, a cada desafio novo, o time vai melhorando e vai melhorando a excelência, né, de suas entregas, né, e vai melhorando também a sua capacitação, né. Simplicidade, essencial, times auto-organizáveis, o time reflete em como se tornar mais efetivo, né. Bom, declaração de interdependência e gerenciamento de projetos foi escrita no início de 2005, né, por um grupo de 15 líderes de projetos como um complemento ao Manifesto Ágil. Né? Ele lista 6 valores de gerenciamento necessários para fortalecer o desenvolvimento ágil, de mentalidade, particularmente gerenciamento de projetos complexos e incertos. Né? Quanto é que o Scrum ele é mais, ganha mais valor? Principalmente em projetos mais longos e que têm maior incerteza, ou seja, não se tem uma definição clara do que vai ser o produto final. Né? Então, geralmente, o cliente ele tem uma ideia do que será o produto final, né? E ao longo dos refinamentos, né, e do desenvolvimento, e aí está a beleza do Scrum, em relação às entregas que são adaptadas às necessidades do cliente, né, o produto final pode ser que seja melhor do que o imaginado, né, estimado, planejado inicialmente, né. 6 valores da declaração de interdependência. Aumentamos o retorno do investimento, tornando o fluxo contínuo de valor o nosso foco. Né? Então, foco sempre no valor de entrega no cliente. Entregamos resultados confiáveis, engajando os clientes com interações frequentes e propriedade compartilhada. Né? Como são partes, né? Por exemplo, funcionais, em funcionamento, cada entrega é funcional, isso garante a confiança das entregas, a qualidade das entregas, né? E garante um comportamento muito importante, uma atitude muito importante da participação do cliente, né, nessas interações, avaliando as entregas parciais, os entregáveis. E com essa participação, o projeto vai ficando cada vez mais rico, né? Em valor também, né? Agregando valor à entrega, né, final. Esperamos incertezas, gerenciamos levando-as em conta, por meio de iterações, antecipação e adaptação. Né? Então, qualquer mudança de escopo, melhoria, oportunidade de melhoria, ela já é avaliada ao longo das entregas, dos desenvolvimentos, das sprints, né, que são os períodos, né, de entregas, dos entregáveis acordados, e por isso, né, o processo consegue se antecipar,
né, e se adaptar mais rapidamente, né, sempre assim agregando valor na entrega final, né, que é o objetivo do projeto. Promovemos criatividade e inovação, reconhecendo que os indivíduos são a fonte última de valor e criamos um ambiente que eles fazem a diferença, né? Então, criatividade e inovação, sempre procurar as soluções mais simples, né? Impulsionamos o desempenho por meio do compromisso do grupo e obter resultados da responsabilidade compartilhada pela eficácia no grupo, porque o grupo é responsável pelo resultado, é o time Scrum, né? Que é auto-organizável, autogerenciável, não precisa ninguém ficar mandando, pedindo, cobrando, né? O grupo tem essa responsabilidade. E melhoramos a eficácia e a confiabilidade por meio de estratégias situacionais específicas, processos e práticas, né? Então, o que é agilidade, né? Existem no mercado vários frameworks, estruturas, né? Como o que a gente está estudando aqui é o Scrum, mas existem outros, como Lean, Kanban, né? Baseado na linha de produção, né? Filosofia de produção japonesa, das indústrias automobilísticas japonesas, XP, que é mais voltada para programação, e assim por diante, né? Agilidade é a capacidade de criar e responder a mudanças para lucrar em um ambiente de negócios turbulento, ou seja, por isso que a agilidade hoje, no mundo que a gente vive hoje, muito rápido, muito conectado, que exige muita velocidade, entrega, adaptabilidade, ele é importante, né? E a agilidade é a capacidade de equilibrar flexibilidade e estabilidade, não ser um processo caótico, né? Como devemos ver a agilidade, né? Em qualquer tipo de disciplina de gestão, ser ágil é uma qualidade, portanto, essa deve ser uma meta que devemos alcançar, né? Então, a agilidade tem que ser uma qualidade, né? Tem que ser uma meta, um objetivo comum, né? Não o caos. Gerenciamento ágil de projetos envolve adaptabilidade ao criar um produto, serviço ou qualquer outro resultado, né? Então, ser ágil é ser flexível, ser adaptável. Mas ter uma organização e ter uma estrutura, né? Ter responsabilidade, engajamento, comprometimento. Por que Agile, né? A Gartner previu que 80% de todos os projetos de software estarão usando Agile. Quase 3/4, ou seja, 71% das organizações relatam o uso de abordagens ágeis, às vezes frequentemente ou sempre, né? Isso é um estudo, uma análise do Project Management Institute, PMI, né? Aliás, o PMI, né, o PMBOK, está na versão 6, ele já se adaptou. Antes eles utilizavam muito, né, a estrutura clássica em cascata, projetos bem definidos, planejados, estimados, e eles agora na versão 6 atual, eles já estão falando, né, de agilidade, indicando o Scrum como uma das prováveis frameworks, metodologias possíveis, né? Bom, aqui a gente começa a ver um pouco das diferenças, né, de gerenciamento de projeto tradicional e ágil, né? Então, o projeto tradicional, quais as vantagens? Ele tem toda uma ordem lógica, sequencial, esquematizada, né? Essas vantagens pressupõem previsibilidade, eu tenho que prever todos os detalhes, né? E isso em projetos grandes, complexos, é quase inviável, né? Então, ele é muito baseado em requisitos, análise desses requisitos, aí vai para a parte de design, todo o planejamento de design, toda a parte de codificação. Depois da codificação, você tem a parte de testes unitários, integrados, para, enfim, fazer o teste de homologação final, entrega e entrada em produção, né, operação. O que é o Scrum, né? O Scrum é uma estrutura na qual as pessoas podem abordar problemas adaptativos, complexos, entregando de forma produtiva e criativa produtos de mais alto valor, né? Então, o Scrum é leve, é simples de entender, porém, dependendo do cenário, da situação, do time, é difícil de dominar. Leva um tempo, né? Precisa-se treinar, participar, envolver os times, né? Para criar essa cultura, essa interação até se ter um time Scrum maduro, né? Bom, usos de Scrum, né? O Scrum foi originalmente desenvolvido para gerenciar e desenvolver produtos, né?
desde o início da década de 90. O Scrum tem sido usado para desenvolver softwares, hardware, softwares embarcados, redes de função de interação, veículos autônomos, escolas, governos, marketing, gerenciamento de funcionamento, organizações, em quase tudo que usamos no nosso dia a dia, né? Como indivíduos e sociedades, ou seja, isso quer dizer que o Scrum é uma metodologia que lhe permite aplicação em qualquer tipo de cenário, indústria, empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, né? Se é na criação de um produto, ou de um serviço, ou de uma plataforma, né? O Scrum provou ser especialmente efetivo na transferência de conhecimento iterativa, né, e incremental, né? A cada entrega, a cada sprint, né, a cada bloco de desenvolvimento e evolução, né, a gente entrega um produto, um serviço funcional, né? E aí faz-se uma análise, conforme essa análise vai se adaptando os resultados, né, em busca de melhorias também. Então, mescla agilidade com qualidade, né? Bom, teoria do Scrum, interatividade. O Scrum é baseado na teoria empírica de controle de processos, ou empirismo, né? Então, o empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é conhecido, né? Então, vai muito da experiência do time, né? E Scrum emprega uma abordagem incremental e interativa, né? Então, melhoria contínua ao longo das entregas, né? Para otimizar a previsibilidade e controlar o risco, né? 3 pilares do Scrum: transparência, inspeção e adaptação, né? O que quer dizer a transparência, né? A transparência é permitir a visibilidade, né, para os responsáveis em qualquer instante, né? Então, transparência exige que aspectos sejam definidos por um padrão comum, né, de forma que os observadores compartilhem o entendimento comum do que está sendo visto, né? Ou seja, é você a famosa gestão à vista, né? Você mostrar não só os pontos positivos, aspectos, as conquistas, mas também todos os problemas, né, que foram gerados naquele período, em busca de uma solução e todo mundo compartilhando, né, com todos os envolvidos, aí comunicando sempre, né? Isso é o mais importante, né? Inspeção. Usuários Scrum frequentemente devem inspecionar os artefatos do Scrum e progredir em direção ao método sprint para detectar variações indesejáveis, né? Ou seja, a inspeção deve não ser tão frequente de forma que atrapalhe o trabalho, né? Inspeções são mais benéficas quando executadas diligentemente por inspetores qualificados, ponto de trabalho, né? A inspeção é o processo de verificação, né? De um entregável, né? Então, geralmente, a gente quebra os entregáveis em blocos de entregáveis, que são chamados de sprints, né? Em cada sprint, uma sprint pode ter uma duração de no mínimo uma semana até no máximo, né, 4 semanas, né? Porque ela não pode ser muito curta, porque o importante é ter um entregável, né, funcional. Então, de repente, em uma semana você não consegue produzir, elaborar um entregável funcional, mas a partir de 2 semanas, sim, né? E se for muito longo, por exemplo, 8 semanas, pode ser que aquele entregável não faça mais sentido, né? E você perde o ponto de verificação e inspeção para, de repente, ajustar alguma feature, alguma característica, né? Então, é recomendável que as sprints sejam, tenham tempos, né? Padrões, né? De 1 semana a 4 semanas, né? Exatamente para melhorar a inspeção. E adaptação, né? Um dos 3 pilares do controle do processo empírico. O feedback é usado para fazer um ajuste no produto de trabalho que está sendo desenvolvido ou no processo pelo qual ele está sendo desenvolvido, né? Então, a partir das reuniões, né, com os envolvidos, com os clientes, mostrando os entregáveis, né, pode ser que venha algum tipo de oportunidade de melhoria ou necessidade da adaptação do projeto, né? E isso um time Scrum, um projeto Scrum, ele consegue absorver exatamente por causa dessas interações que tem ao longo da evolução do projeto, né? Os principais momentos, né, as cerimônias que a gente tem
dentro de Scrum são a reunião de planejamento de sprint, né? A reunião diária do Scrum tem esses processos são chamados time boxed, ou seja, para tudo dentro do Scrum, para toda a cerimônia, já tem um tempo definido. Por exemplo, as dailies, as reuniões diárias, não devem durar mais que 15 minutos, né? São pontos de acompanhamento, né, e de comunicação. Reunião de revisão da sprint, né? E aí reunião de retrospectiva da sprint, né, ao final de uma sprint. E aí, ao longo de todo o processo, reunião de refinamento do backlog, né? Que é a lista de desejos do cliente. Né? Valores do Scrum, né? Então, comprometimento, coragem, né? Foco em resultados, transparência, né? Comunicação acima de tudo, e respeito, né? Pelo trabalho e pelo relacionamento de todos ao longo de um projeto, né? Bom, e os membros do time de Scrum aprendem e exploram esses valores enquanto trabalham com os papéis, eventos e artefatos do Scrum. Né? A essência do Scrum, né? É um pequeno time de pessoas, o time individual é altamente flexível e adaptável, né? Existem pontos fortes que continuam operando, seja uma única equipe em vários, até mesmo em redes de equipes, se desenvolvem, liberam, operam e sustentam o trabalho dos produtos de trabalho de milhares de pessoas, né? Quando as palavras desenvolver e desenvolvimento são usadas no guia do Scrum, elas se referem a um trabalho complexo, como os identificamos acima. Então, a essência do Scrum é ser simples, né? Simples, organizado, né? Estruturado, né? Envolve times pequenos, né? Por quê? Porque a interação e a comunicação é mais rápida, né? Tem mais fluidez, né? Então, essa é a essência do Scrum, né? Então, planejamento ágil, né? Você tem a estratégia, cria o portfólio, que é a lista de backlogs, né? Você tem o produto, que é dividido em vários entregáveis, subprodutos funcionais, né? Você tem as entregas ao longo dos períodos, as sprints, né? E aí você tem as reuniões diárias, né? Muito bom, pessoal. Então, aqui encerramos a primeira parte do curso, que foi uma rápida visão dos fundamentos, né? E na segunda parte a gente vai analisar, né, todas os conteúdos, né, do Scrum Guide. Então, nos veremos na próximo módulo. Obrigado.